Porque quando a bateria está num time aqui, eu tô com a cabeça em outro tempo. Você sabia que você saber fazer acordes bem sofisticados com as tensões mais cabulosas e ter um repertório vasto de escalas? Tem escalas aí até que a galera fala nome que eu nunca nem vi na vida, mas enfim. Não quer dizer nada se você não sabe manipular o ritmo. O ritmo é a alma de todo esse conhecimento. Um exemplo, vou pôr um ritmo aqui, eu vou até soltar, não vou usar um metrônomo, mas eu vou colocar uma bateria. Tem um aluno meu que ele diz assim, ele fala que um metrônomo não tem alma. Um abraço aí ao Carlos. Então você solta aqui o metrônomo, a bateria. Então como é que você manipula um ritmo tocando assim? Eu fazendo alguma coisa, uma harmonização mais simples. Eu estou tocando muito simples. Não parece ser simples? É simples, pessoal. Sem fazer com a bateria, eu vou explicar o que eu acabei de fazer. Mi, Si. Quando eu comecei, depois eu fui para Sol, Ré, Mi menor. Foi exatamente isso que eu fiz e eu quero trazer nessa aula alguns passos para que você possa ter uma visão mais ampla em relação a parte rítmica, não só a visão ampla, mas também ter e trazer isso como uma importância absoluta. Se você está chegando agora no canal, comente, se inscreva, compartilhe e bora para mais um vídeo. Viu o botão de like aí, pessoal? Dá o like e se você vê o botão de hype, dá aquela hypada também, beleza? Bom, vamos lá. O ritmo, ele é muito importante e ao mesmo tempo que ele é imprescindível e ele é a alma de tudo aquilo que você tem de conhecimento com acordes e as escalas, ele é algo que você não enxerga, você não vê. Esse que é o grande lance. Por você não ver, o que a maioria das pessoas fazem? Ela tem que ver alguém tocando, só que nem sempre. Se eu fizer um ritmo aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu pegar esse mesmo groove aqui dessa batera, só que eu vou baixar o tempo aqui, ó. 67, que é mais ou menos a ideia de uma balada. Se eu pegar e tocar aqui, você vai ouvir eu tocando e aqui de boa, você vai falar, pô, vou fazer. O que está acontecendo aqui nesse ritmo especificamente que eu estou tocando, fazendo dois acordes. Estou fazendo um acorde de Lá maior e indo para o Ré maior. Ok? Só que quando eu vou para o Ré, eu mantenho um pedal ali em Lá, para dar um efeito diferente. Eu estou tocando uma nota por tempo. Pessoal, você pode não conhecer sobre figuras rítmicas, mas você tem que ter pelo menos a noção de você saber onde estão os tempos de uma levada. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É isso. Você precisa saber aonde está o pulso para que você consiga fazer algo musical, para que você consiga manipular essa parte rítmica com aquilo que nós temos como referência, com um baterista, com uma banda tocando. Inclusive, pessoal, eu tenho um curso, mas esse curso é muito importante, que é o domínio total das figuras rítmicas. Eu estou dizendo que o ritmo a gente não vê, não é verdade? Só que nesse curso você aprende a enxergar
através das figuras rítmicas, o ritmo. E quando você vê o ritmo, é muito mais fácil você conciliar aquilo que você está tendo de intuitivamente na parte da tocada com aquilo que você está vendo. É imprescindível esse curso. Se você deseja, o link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Um curso excelente e importante para você. Domínio total das figuras rítmicas. Vamos voltar aqui. Então, você ao ver eu tocando assim, você fala, poxa, legal, ele está tocando no tempo. Só que, mesmo eu falando, muitas das vezes as pessoas elas vão copiar o que eu estou fazendo. Ctrl C, Ctrl V, copiei, mas ela não está ligada. Ela não tem esse conhecimento, esse esclarecimento do que ela está fazendo. Veja que aqui eu estou marcando o acorde. Se eu toco sem a bateria, a minha marcação fica mais evidente. É isso que eu fiz com a bateria. Agora, perceba que tem um bumbo aí, que é o coração, ó. Bum. 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 Você vê que na primeira ele faz um, na segunda ele faz um também, só que num tempo mais específico. E na terceira vez, no terceiro momento, ele faz dois bumbos. Pum. Pum. Contratempo. Na cabeça, pum, 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 contratempo, pum, 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 pum. Olha só que importante isso. Você perceber isso, você já vai ter uma percepção para qualquer coisa que você ouvir, mesmo que seja melodicamente, você identificar o ritmo que está sendo tocado aquilo. Uma dica importante quando você aprende, por exemplo, a ler figuras rítmicas, ou você aprende o ritmo, é você começar a brincar do solfejo ritmo. Por exemplo, você calcula um tempo. Tá, tá, pá, pá. Tá, tá, pá, pá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tentar fazer 2 vezes a mesma coisa. Para quê? Para você ter certeza que você solfejou aquilo que o seu cérebro ordenou. Ou que você pensou. Olha que importante isso. Talvez você não comece fazendo essas figuras que eu fiz. Você comece de uma forma mais tranquila. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Contratempo. Tá, tá. Só contra agora. Tá, 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 tá. O bumbo da bateria. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Olha que importante. Você está realmente interiorizando aquilo que é a parte rítmica da música ou da composição que você está fazendo. Quer saber como você pode estudar online e ter resultados como aulas presenciais? Diferente de um curso, as minhas aulas são personalizadas. Para cada aluno, eu trabalho individualmente e semanalmente. Quer saber mais? Meu contato está aqui na descrição. Vou voltar aqui o andamento para 120 e eu vou continuar dando o exemplo naquela primeira parte que eu toquei. Então você está aqui fazendo o Mi. Aquela música És Tu. Às vezes a pessoa pensa assim: poxa, é música rápida, então eu tenho que... Não, pessoal. Calma. Você não precisa fazer isso. A bateria já está fazendo todo esse molho, todo esse groove. O baixista também vai chegar. Então, você pode tocar parado.
que fala assim, eu não sei tocar música rápida. Aqui. Não é diferente da música lenta. Ó, eu não preciso marcar sempre, porque tem a bateria fazendo tudo isso, fazendo esse groove. Então, olha, eu toco. Lembra que eu falei sobre manipular o ritmo? É exatamente isso que eu estou fazendo. Só que você só vai conseguir. É aí que está o que da questão. Você só vai conseguir, pessoal, manipular o ritmo quando você saber o ritmo. Por isso que eu recomendei o meu curso Domínio Total das Figuras Rítmicas. Importante. Porque quando a bateria está num time aqui, eu estou com a cabeça em outro tempo. Ó. Para não ficar confuso, eu não ficar fazendo muita melodia, eu vou fazer o acorde na cabeça. Fica vendo que interessante, ó. Ou seja, nos tempos fortes da mudança do acorde eu estou fazendo ele. Agora eu vou tirar o acorde, vou deslocar ele do tempo, da cabeça do tempo. Fica vendo, ó. Isso traz um swing violento, porque a bateria e o baixista estão seguindo no groove. Então te dá a liberdade de você pegar e manipular o tempo que está entrando a harmonia, o tempo que está entrando o acorde que você tem tocado. E isso traz toda uma relevância para aquilo que você está tocando. Veja que eu estou tocando, mas os meus acordes não estão blocados. Por exemplo, a parte 2 lá. Tem sempre uma melodia aqui. Eu não estou tocando assim, ó. Vou fazer com a melodia. É a harmonia com a mão esquerda, ao mesmo tempo dando algumas cutucadas ali em algumas notas de passagem para as fundamentais que eu estou fazendo na mão esquerda. E aí vem com um corpo totalmente diferenciado. Mesmo que você toque piano solo e você utilize desse artifício, é muito importante. Às vezes, para a pessoa que está ouvindo, fica algo bem diferente de ver você fazendo. Deixa eu colocar o timbre de piano aqui, só para vocês. Aqui, ó. Timbre de piano. Então você está aqui, ó. A música tem aquela bateria. Você tem fica com a bateria imaginária. Aí você está aqui. Ó a pulsação aqui, ó. Rápido a música. Eu tô aqui, tô batendo o pé, ou seja, eu tô trazendo aquela intuição, aquela rítmica para minha execução. Por quê? Eu estou imaginando, mental, a bateria
fazendo o groove dela e eu fazendo a minha parte. Agora, quando a pessoa não tem noção disso, ela quer tocar fazendo a parte da bateria, e aí é muito ruim, porque quando for tocar a música na igreja ou com um baterista em algum evento, vai conflitar. É muita informação, batera fazendo toda a parte do groove, o baixista, e você chegar e fazer querer... Meu, não vai ficar bonito. Cada um tem que estar na sua área. Ou tem um baterista, que legal, vou... Se tem baterista e tem baixista, pessoal, o menos é mais no piano. Se você conhece alguém, tecladista, que suja bastante, mande esse vídeo para ele, para que ele entenda. Quando você tem cada componente ali, é uma banda, é uma equipe, cada um fazendo, confie. A gente tem que confiança, né? Eu vou confiar que o batera vai fazer a parte dele, o baixista vai fazer a dele, e eles vão confiar em mim que eu vou fazer a minha. Qual que é a sua parte? Pessoal, você está tocando aqui, sua parte é conduzir a harmonia. Você está trabalhando harmonicamente, segurando aqui ainda. Eu fui ainda muito sujo, ainda trabalhando essas melodias. Por exemplo, aqui eu estou fazendo bateria e piano, então fica bonito eu fazendo isso. Mas se tivesse um cantor aqui, alguém cantando, meu, é enxugar mesmo, fazer harmonia. Tá, mas eu não consigo tocar música rápida. Mas quando você tá com a banda tocando, é como eu falei, o menos é mais. O cara tá cantando. Olha como eu procuro as pausas para fazer a melodia. Te fui ajudar. Não deixando o acorde entrando na cabeça do tempo. Ou seja, você está manipulando o tempo porque você tem conhecimento disso. Quando você tem o conhecimento do que você está fazendo, é outra história. Diferente daqueles que não têm, mas ele quer fazer. E aí acaba sujando demais ou acaba até se perdendo ritmicamente, saindo totalmente fora. Então, pessoal, vai tocar aqui, eu vou trazer agora os passos que você precisa. Vou colocar aqui no groove mais baixo, agora estava 67 por aí. Trazendo mais para um lado balada, tá? Vou colocar aqui um timbre de piano. Vamos supor aqui, trazendo para uma música, eu vou... Isso é importante. O que aconteceu agora? Eu soltei a bateria. Olha isso, pessoal. Foi ótimo acontecer isso. Eu soltei a bateria e pensei na música e comecei a tocar a música. Só que assim, eu comecei a tocar a música, que é a música Canção do Apocalipse, fazendo a harmonia dela, mas sem pensar no tempo 1. Ou seja, eu comecei em qualquer tempo do compasso. Viu como ficou fora? Não estava sincronizado o tempo, a pulsação com que eu estava tocando. Eu vou dar um exemplo, os dois exemplos, para você entender. Primeiro eu vou tocar ele certinho. É como se o batera, por isso que o batera conta 3, 4, ou ele conta 1, 2, 3, 4 e entra todo mundo tocando junto, porque tem um groove. Você vai entrar no tempo 1 ali do compasso. Se o batera conta 3, 4, ele entrar e você entrar depois, vai dar tudo errado. Então, veja bem, eu vou esperar um loop, é como se ele estivesse contando, aqui não vai dar para contar porque eu soltei, a batera entra. Então vou esperar
passar 4 tempos para que eu possa entrar certinho no 1, porque quando é o 1, o bumbo entrou, ó. Entendeu? Eu tenho que entrar com essa pulsação do bumbo. E no tempo 1, ok? Porque nos outros tempos o bumbo vem diferente, como eu falei, dá um contra e tal. Então veja bem. 2, 3, 4, entrei. Agora tá certinho. Escuto a bateria e o piano. Viu? Cada acorde tá junto com o bumbo, tá calçado com o bumbo. Agora se eu solto, o baterista entra. Vamos lá. Eu vou começar no segundo tempo do compasso. Muito estranho, porque o bumbo, aonde ele tem que jogar o E, aqueles contratempos, está entrando em lugares diferentes. Pessoal, eu vou falar algo aqui para vocês. Se você percebeu eu tocando no segundo tempo aqui, e isso não causou espanto em você, parece que foi normal, você precisa trabalhar um pouco a percepção rítmica, porque falta. Porque a pessoa tem que se sentir agoniada quando ela ouve isso. Igual para eu tocar foi muito complicado pensando nessa bateria tocando assim e eu tocando no segundo tempo. E isso eu tenho certeza que para muitos está bem normal. Está dentro do ritmo, está bonito. Não está. Eu vou avançar mais um tempo. Eu vou entrar no terceiro tempo agora. No terceiro, não vai ser mais nem no primeiro nem no segundo. O terceiro vai ficar mais evidente que está fora. Vamos lá. 1, 2, 3. Nossa. Olha isso, pessoal. O acorde entrando sem bumbo. O alicerce, olha isso. A gente fica até tocando, querendo trazer a fundamental para dentro do time. E isso acontece muito quando, às vezes o retorno, às vezes não é nem a culpa do músico, o músico não está ouvindo direito, tal. Aí o cara olha, vê que está fora e tenta se ajustar. E quem vai ser o regente para nós nessa hora é exatamente o bumbo, pessoal. Pum. Tem os tempos aqui bem marcados que dá para opa. Entendeu? E isso, quando você está com banda, ainda é bacana, porque o batera ele ainda consegue trazer o groove para exatamente o ponto que você está. Se o batera for um cara experiente, ele vai fazer isso, entendeu? Ele ainda vai aliviar esse fardo aí que você se perdeu no caminho lá. Ele vai ajustar, ele vai trazer você para o caminho. Mas se você tiver tocando com algo gravado, um VS, por exemplo, e se perder, meu irmão, já era. Se você não tiver a percepção de entender o tempo e voltar, já era. Mas mesmo você sabendo, se você estiver sozinho, você até consegue. Mas se você puxou já, o cantor entrou cantando exatamente como você está, aí, meu irmão, você levou todo mundo para um caminho que não era para ter levado. Entende? Aí, só com batera mesmo tocando para ele trazer aquilo para o groove. Se for algo gravado, um VS, já era. Tá arruinado. Os metais, os efeitos vão entrar em horários totalmente diferentes do que era. Percebe? Então,
Tinha na época, as pessoas. Teve uma época que a galera, os tecladistas gostavam de tocar com uma bateria eletrônica. E essa bateria era tão inteligente que quando quem estava cantando, geralmente o pastor começava a puxar o cântico, ou quem fosse cantar, começava a cantar. E aí, às vezes, ele adiantava. Às vezes o que era, vamos supor, digno é o cordeiro que foi morto. Conforme você está tocando com a pessoa não esperou o tempo. Tipo, digno é o cordeiro que foi morto. Aqui você está no tempo certo. Agora se a pessoa entra, digno é o cordeiro que foi morto. Você tem que mudar o acorde e já ficar esperando. Ou seja, você vai seguindo a pessoa para não ficar totalmente fora. Porque a pessoa não tem noção do que ela está cantando, do tempo que ela tem que esperar. E falando, essa bateria tinha isso, olha que louco. Você soltava a bateria, tipo... Se a pessoa adiantasse, você dava um tapa nela, ela voltava para o tempo 1. Muito louco. É como se eu estivesse parando essa aqui, ó. E voltando novamente. Só que ela fazia sem parar. Ou seja, para dar a liberdade para o músico ainda conseguir tocar acompanhando o cantor. Existia isso, não sei se existem mais, e eu nem sei como que era o nome dessas baterias aí, mas tinha essas baterias. E eu cheguei a fazer várias vezes tocar dessa forma, mas eu não tinha essa bateria, então eu tinha que fazer na raça. Era o teclado mesmo, soltava a bateria e aí estava fora, eu parava e soltava de novo no tempo para tentar acertar, tentar consertar aquilo que o cantor, né, por não ter o conhecimento, estava cantando de forma totalmente fora do time. Acontece muito, tá? Às vezes até por versões. Você conhece uma música que ela demora um tempo, mas na versão a igreja conhece de outra. Então a igreja entrou cantando no tempo, meu irmão, você tem que ir junto com a igreja. Não adianta você falar, não, eu estudei assim, ensaiei assado e vou tocar assim. Não é assim. Se fosse assim, estava bom. Você tem que ter a habilidade de, poxa, eu tenho um repertório do louvor, tem 4 músicas, legal, vou tocar aqui, só que é o seguinte, voz masculina que vai cantar, caramba, mas tem 2 ali que são com voz feminina, e aí? Você já vai ter que entender que quando você chegar no ensaio, não vai estar naquele tom. Então você já tem que chegar com uma ideia, cara, eu vou precisar modular isso aqui, sei lá, 3 tons acima ou 3 tons abaixo, para poder trabalhar com a voz do cantor. Óbvio, se o cantor tem uma tessitura bacana, de repente até ele faz no tom mesmo ali da mulher, ou faz oitavado, bem mais grave. Mas já fique esperto com isso. Isso faz parte da sua diligência como um músico que você é. Existe uma passagem na Bíblia que diz o seguinte: o servo que faz somente o que é mandado é inútil. O servo útil é aquele que faz a mais do que é pedido. E se você não fizer, nesse caso, ensaiando e tentando fazer a mais, você não vai se surpreender quando chegar no ensaio. E quando as pessoas pensarem, você já chegou. Você é o cara que tem que pensar em tudo, pessoal. Você já tem que chegar com tudo ali, não? Então, eu pensei nisso. Mas mas tem um guitarra. O guitarra vai fazer a harmonia. Ou o violão. Porque a guitarra geralmente não faz a harmonia, faz mais os licks ali e tal. Os power mute, os pica-pau, né? Mas tem um cara do violão. O cara do violão vai trabalhar. Você já tem que chegar. Ou o cara vai trabalhar numa região aqui mais grave, eu vou ficar no mais agudo. Vou mudar a minha tessitura. Onde eu vou fazer a harmonia. Então, olha a importância de tudo. Você tem que saber, você tem que estar à frente. E se todo mundo fizer isso, não que essa responsabilidade tenha que ser só do tecladista, tem que ser de todos. Porque se for de todos, pessoal, essa banda vai ser uma banda assim, ó. Não vou dizer que não vai ter erros, não. A gente só vai deixar de ter erros quando estiver na glória lá com o Senhor. Aqui sempre vão haver os erros. Mas vai ser bem menos, ok? Vai ser muito mais difícil acontecer.
Então, pegou aqui, tá tocando uma balada aqui, tranquilo. A música Canção do Apocalipse, aqui, ó. Ó, você viu que eu pensei e toquei. Tem que esperar o groove da bateria. Vou soltar de novo para contar os 4 tempos. 3, aí você vai. Quer tocar marcando? Por que não é uma boa sugestão tocar marcando? Porque se você tocar marcando agora, eu já tenho a batera ali fazendo a marcação. Então toque segura. E ao invés de você marcar, faça ali uma frasezinha. A frasezinha que eu estou fazendo, pessoal, é o próprio arpejo do acorde, ó. Lá menor, Dó, Sol. Construindo uma ideia muito bonita, harmonicamente falando e com melodias que vão ligando os acordes, que eu chamo de progressão melódica para as progressões harmônicas que você tem feito aí. Isso é muito legal, é um recurso muito importante também que você deve ter. Mas eu não estou somente utilizando notas das cifras, dos acordes. Não estou fazendo isso. Aliás, eu estou sim fazendo isso, mas com um ritmo. Não adianta você pegar e não ter rítmica para fazer isso. Não vai soar bem. Você automaticamente, por ter um bom ouvido, você vai tocar e você vai falar, não gostei não. Vou ficar marcando mesmo. Porque lembra que eu falei? Você não consegue enxergar o ritmo que eu estou tocando. Se você não tiver uma boa percepção e falar, pô, ele fez isso aqui assim, ó. 1, 2, 3, 4, ó lá. Essas notas que eu estou jogando meio sincopada, se você não tiver isso matematicamente interiorizado, que você não gaste energia para fazer, você vai ter que copiar, você vai ter que... Pô, ele fez... E é muito mais difícil. Sabe por quê, pessoal? Olha que importante. Você vai ficar limitado. Quando você tentar fazer, você até vai entender aqui. Escreva isso que eu vou te falar, porque isso é fato. Isso é um fato. Você já entendeu aqui. Só que quando você for fazer, a sua técnica, a habilidade de fazer o acorde e os baixos, do jeito que você viu fazendo aqui, não vão ser capazes de processar aquilo que você entendeu aqui. Então, os seus dedos vão procurar as notas que estão dentro do quadrado que você tem de habilidades, de independência, de coordenação motora. Percebe como isso ele é afunilado para aquilo que você sabe aqui e não aqui. Por isso que eu falei, você pode saber tensões, escalas exóticas, mas se não tem rítmica, se você é limitado ritmicamente por falta de conhecer esse mundo, você vai ficar atrofiado. Você vai ter um monte de informação, mas essa informação não quer dizer nada. Da mesma forma que 88 teclas aqui são 88 teclas. Para que isso vire música, tem que ter muito de empenho e conhecimento dentro disso que eu estou passando para vocês. Por isso que eu falei, o meu curso das figuras rítmicas é importante para você entender isso. Ok? Então, se você já tem uma ideia rítmica do que eu estou fazendo, você já sabe até a figura, sem que você precise tirar. Pô, ele está fazendo a figura sincopada ali, que da hora. Pronto, quando você começar a tocar, você já faz automaticamente. Por que você já faz? Porque se você já praticou, já teve o entendimento e você sabe o que eu estou fazendo, é porque você já praticou.
E aí você vai, através daquilo que você já tem, não aqui, mas aqui, vai soar bem da forma que eu estou fazendo. É aí que o jogo muda. É aí que a gente tem que são separados os adultos, né? Como diz o ditado. É isso. É o conhecimento, é o ato de você praticar, pegar aquilo e trazer para debaixo dos seus dedos. Como você vai pegar aquilo e trazer para debaixo dos seus dedos? Como eu falei, o ritmo você não vê. Tem o meu curso, tá ali, é visual, você pode ver o metrônomo e a forma que são tocadas as figuras rítmicas. É isso. Fez sentido para você? Quem foi guerreiro chegou até o final, comente aqui, pessoal. Eu fui até o final, quero poder te conhecer e te cumprimentar aqui nos comentários. Vou deixar recomendado esse vídeo, dá uma sacada nesse vídeo aqui. Aqui eu estou falando de progressão, uma única progressão para você trabalhar o campo harmônico em todos os tons. Imprescindível essa aula para você, tá certo? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e para cima dele, hein?